Olá, eu sou Rodrigo Kanayama, professor da Faculdade de Direito da UFPR. Vamos continuar a tratar de despesas públicas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta é a 21ª aula de Direito Financeiro. Conforme nós estudamos na aula anterior, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, estipula várias obrigações para os agentes públicos. Várias obrigações relacionadas às despesas públicas. Impõe condições, impõe limitações para a realização dessas despesas. Na verdade, o que a Lei de Responsabilidade Fiscal produz é um quadro de responsabilidade da gestão pública. Ao menos essa é a finalidade, esse é o fim da Lei de Responsabilidade Fiscal. O gestor público, se quiser gastar, deve demonstrar sempre de onde virão os recursos públicos. E aí é preciso conhecer muito bem o artigo 15 e seguintes da Lei Complementar 101 de 2000. Na aula passada nós terminamos falando da Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante às despesas com pessoal, a partir do artigo 18. No artigo 18 nós temos no caput quais são as despesas com pessoal. Embora o rol não seja fechado, nós temos ali várias despesas que são consideradas como despesa com pessoal. Mas é possível que se estabeleçam outras despesas com pessoal a partir da interpretação do artigo 18. Então o gestor público deve sempre estar atento. O artigo 18 traz também a forma de cálculo da despesa com pessoal. Não vou entrar aqui em detalhes, até porque podemos deixar aqui disponível o texto da Lei de Responsabilidade Fiscal para vocês consultarem mais tarde. Mas o artigo 18 define então qual é o cálculo que se realiza para chegar à definição de um ente federativo, se esse ente federativo está ou não respeitando os limites. Os artigos seguintes definem também os limites para cada ente federativo e para cada poder dentro do ente federativo. Nós temos como limites do caso da União de 50% da receita corrente líquida. Este é o limite da despesa total com pessoal. Ou seja, você deve sempre comparar a despesa total com pessoal em relação à receita pública obtida, a receita corrente líquida. O cálculo sempre se dá durante 12 meses. Dentro dos entes federativos, os poderes executivo, legislativo, judiciário, mais o Ministério Público também possuem seus limites. Como dissemos, a Defensoria Pública ainda não está contemplada na Lei de Responsabilidade Fiscal, não houve alteração do seu texto. Mas, para os poderes e o Ministério Público, sim há limites. Em âmbito municipal, há limites para o Executivo e o Legislativo Municipal. Nós temos ainda as medidas, as ferramentas que existem para o caso de um ente federativo chegar próximo ou até ultrapassar os limites definidos nesta lei. O artigo 22, por exemplo, estabelece alguns limites quando já se ultrapassa o limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos a esses artigos então. O artigo 21 define que é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda às exigências dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que nós vimos no vídeo passado, e o disposto no inciso 8 do caput do artigo 37 da Constituição e no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal. E também que não atenda ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Esta definição da Lei de Responsabilidade Fiscal é de nulidade do ato que provoque aumento da despesa com pessoal, em caso de não observância dessas duas alíneas do inciso 1. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular de poder ou órgão referido no artigo 20, que nós vamos ver em seguida. E, inciso 3, também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular de poder ou órgão referido no artigo 20. E 4, é nulo de pleno direito a aprovação, a edição ou a sanção
por chefe do Poder Executivo, por presidente e demais membros da mesa ou órgão decisório equivalente do Poder Legislativo, por presidente de tribunal do Poder Judiciário e pelo chefe do Ministério Público da União, dos Estados, de norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição de ato por esses agentes para nomeação de aprovados em concurso público quando resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo ou resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo. Notem que esses dispositivos que eu acabei de demonstrar foram acrescentados pela Lei Complementar 173 deste ano, bastante recente, cujo conteúdo nós já apresentamos aqui nos vídeos gravados. Então é preciso que se observe a Lei Complementar 173, porque ela trouxe novas normas para a Lei de Responsabilidade Fiscal. De certa forma, endureceu, porque proibiu, por exemplo, que o chefe do poder preveja parcelas a serem concedidas em mandatos futuros. Isso é muito importante, porque no passado muitos governos definiram em lei aumentos futuros a serem concedidos sem se preocupar com os futuros mandatos e com a situação futura das contas públicas. Então agora a Lei de Responsabilidade Fiscal veda e permite apenas que se façam previsões para dentro do mandato, a fim de evitar então um descontrole deixado de herança para o próximo governante. Isso está então na Lei Complementar 173, mas esses dispositivos que eu li já foram consolidados na Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei Complementar 173 também incluiu um dispositivo neste artigo que proíbe que se deixe para o próximo mandato a herança, ainda que o agente público seja reeleito. Mesmo que em caso de reeleição, ainda haverá a limitação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então não importará se houve ou não troca do mandatário, mas sim se houver apenas a renovação do mandato. Não importa quem ocupe o mandato. Então essas limitações serão aplicadas também aos agentes reeleitos. O artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, aí sim traz as medidas que deverão ser tomadas em caso de desobediência aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vejamos. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. É o que diz o artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E observem que a partir do parágrafo único do artigo 22, há as medidas para o controle, a redução da despesa com pessoal. Então, por exemplo, no caso de a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite definido no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, haverá proibição para o poder ou órgão referido no artigo 20, como nós dissemos, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário ou Ministério Público, de, por exemplo, conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão geral anual conforme previsto no artigo 37, inciso 10. Também ficará proibida a criação de novos cargos, empregos ou funções, alteração de estrutura de carreira, que implique aumento de despesa, provimento de cargo público, admissão, contratação de pessoal, exceto a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança, a contratação de horas extras. E aí nós temos no artigo 22, então, as primeiras medidas que deverão ser observadas caso se ultrapasse 95% do limite definido no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em seguida, caso continue a aumentar a despesa com pessoal, lembrando que a despesa não cresce apenas em relação à própria despesa com pessoal, mas sim também quando se reduz a despesa, mas também quando se reduz a receita pública, cai a receita pública, caem os limites nominais. Então também depende da arrecadação da receita.
Caindo a receita ou aumentando a despesa, e havendo então um aumento da despesa total com o pessoal, e prosseguindo então o aumento dessa despesa total com o pessoal, não será apenas necessária a observância do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas também deverão ser observados os próximos artigos. E diz o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal: se a despesa total com o pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição. Então notem aqui que a Lei de Responsabilidade Fiscal traz mais medidas caso continue a aumentar a despesa total com o pessoal. Inclusive, adotando-se medidas mais drásticas, conforme previsto no parágrafo 3º e 4º da Constituição, do artigo 169 da Constituição Federal, que prevê até mesmo a extinção de cargos em comissão e a exoneração de servidores não estáveis e, por fim, a exoneração, a perda de cargo, porque a Constituição não fala em exoneração, mas perda do cargo de servidores estáveis. Neste caso, é preciso observar a Lei 9.801, que define quais são os critérios a serem adotados para a dispensa de servidores que são estáveis. É um caso raro, um caso extremo que é muito pouco usado pelos entes públicos, sobretudo em relação aos servidores do Executivo, porque gera um desgaste político para os gestores públicos. Então é muito pouco usado. Mas saibam que existem essas previsões legais. Então, repito, artigo 169, parágrafos 3º e 4º, e a Lei 9.801 de 99, que traz as medidas a serem adotadas em caso de extrapolação absurda de despesa com o pessoal. Sobre o artigo 23, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 2238, bastante recentemente, e definiu alguns parâmetros para este artigo, porque havia alguns dispositivos inconstitucionais que o Supremo fulminou porque não poderiam permanecer ali tendo em vista a sua inconstitucionalidade. Por exemplo, não será possível, de acordo com a decisão do Supremo, a redução da jornada de trabalho sem implicar em redução da remuneração. Então não será possível acontecer esta medida. É preciso observar e ler o que está na ADI 2238 do Supremo Tribunal Federal para entender quais foram as medidas que foram tomadas pelo Supremo para entender parcialmente constitucional ou declarar alguns dispositivos violadores da Constituição. Eu disse há pouco que a Lei de Responsabilidade Fiscal, em geral, manteve aí as suas normas incólumes sem haver a flexibilização. Há apenas um caso mais drástico que foi recente e que alterou a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei Complementar 164 de 2018 previu que, em caso de queda da arrecadação dos municípios, é possível sim conceder algumas benesses em relação às despesas com o pessoal. Vejamos. No parágrafo 5º do artigo 23, diz que as restrições previstas no parágrafo 3º do artigo 23 não se aplicam ao município em caso de queda de receita real superior a 10% em comparação ao correspondente quadrimestre do exercício financeiro anterior, devido à diminuição das transferências recebidas do Fundo de Participação dos Municípios, decorrente de concessão de isenções tributárias pela União, e 2, diminuição das receitas recebidas de royalties e participações especiais. O parágrafo 6º, aí para finalizar, diz que o disposto no parágrafo 5º deste artigo só se aplica caso a despesa total com o pessoal do quadrimestre vigente não ultrapassar o limite percentual previsto no artigo 19 desta lei complementar, considerada para este cálculo a receita corrente líquida do quadrimestre correspondente do ano anterior atualizada monetariamente. Então notamos que houve sim uma certa flexibilização, permitindo então que os municípios tenham aí uma benesse, um tratamento diferenciado em caso de queda da arrecadação, mas em geral a Lei de Responsabilidade Fiscal permaneceu integralmente
como foi criada e, em geral, ela foi aprimorada. Normalmente houve aprimoramento da lei de responsabilidade fiscal em vez de flexibilização. Ficamos por aqui nas despesas públicas e vamos prosseguir no próximo vídeo em orçamento público. Até a próxima!